morei em São Paulo, pelo tempo que eu morei em São Paulo, eu assisti alguns concertos musicais. E eu chegava um pouco antes, e enquanto eu ficava observando os instrumentos serem testados, eu ficava imaginando como pode, né? Uma flauta tão suave, um violino, daqui a pouco um saxofone, né, um trompete. Sons tão diferentes, como que eles conseguem se unir para um único propósito, que é a música. E aí, de repente, chega o maestro. Quando o maestro levanta a mão e ele começa a reger, de repente, tudo aquilo que, de forma solitária, ali, parecia estranho poder casar com todos os outros instrumentos, de repente, tudo fica harmonioso, aquela melodia suave, e o maestro regendo, e os músicos todos ali atentos a cada detalhe das mãos, da partitura. Na nossa vida, muitas vezes acontece assim. De repente, nós temos uma área que se sobressai em relação à outra, né? Uma que grita aqui, a outra que está meio desencaixada ali. A gente está bem espiritualmente, mas a gente não está bem emocionalmente, né? Afetivamente. O profissional está abalado, mas está tudo bem com a família. E aí, nesse momento que é preciso a gente recorrer ao grande maestro. Porque aquilo que de repente está em desarmonia dentro de nós, de repente Deus vem, levanta as mãos e começa a colocar tudo em ordem. Fazer um único som com as coisas que estão em desordem dentro de nós. Sobre a regência dele, se nós olharmos para ele, a nossa vida consegue entrar no eixo dessa melodia, porque a gente não consegue separar a Viviane mãe, a Viviane filha, a Viviane esposa. Cada um de nós é um só, todas as áreas. E por isso ela precisa fluir, para que tudo possa caminhar. E quando a gente chama Deus para reger a nossa vida, a nossa música, tudo flui de uma forma natural. Assim como na música clássica, a gente vê momentos lentos, momentos mais empolgantes e até algumas pausas. A gente também, a música da nossa vida, também tem momentos menos empolgantes, onde as coisas parecem que não saem do lugar, né? Momentos mais empolgantes, onde está tudo bem. E pausas, muitas pausas. Uma das pausas mais importantes, ao longo da minha vida, eu tive muitas pausas. E eu sei que até o último dia eu terei outras tantas. Mas uma que foi muito importante para mim. Eu e o Juliano, a gente tinha se conhecido e nós começamos a namorar. E sabe quando... A Bíblia diz que o coração é enganoso, né? Mas sabe quando você sente algo diferente? Você fala assim, nossa, parece que agora eu acertei, né? Mas era porque... A gente se conheceu de uma forma muito pela internet, pelo Orkut, né? E o amor que ele tinha por Deus me fazia acreditar que eu estava no caminho certo, que ele era a pessoa para mim. E ele também em relação a mim. E nós namoramos 3 meses e nos separamos. De uma hora para outra. E aí, essa pausa machucou. Eu chorei muito. Sabe, eu me senti como uma criança que você dá um pedacinho do doce e você tira. Eu falei, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Aí Deus falou, vem buscar que eu tenho mais. E aí, naquele momento, eu fui conhecer Deus de verdade. Eu ouvia falar de Deus, eu achava que eu conhecia Deus. E ali eu fui buscá-lo. Eu sabia que eu tinha que buscá-lo para ter aquilo que eu queria ter. Que isso seria me dado de uma forma natural. E eu fui buscar Deus, eu fui buscar a presença de Deus. Foram 4 meses em que Ele preencheu o vazio que eu sentia e que às vezes eu buscava numa outra pessoa. Porque quando eu encontrei o Juliano, eu falei, pronto, agora vai cobrir o vazio. E de repente ele se vai. E esse vazio fica lá e ninguém consegue preencher. Ao tempo que eu fui conhecendo, buscando a presença de Deus, esse buraco, esse vazio foi sendo fechado.
e Deus foi passando para o lugar onde Ele deveria ser desde o começo na minha vida, que é o primeiro lugar. Assim como foi de repente que a gente terminou, de repente a gente voltou. Eu não tinha esperança e eu não pensava mais nisso, porque eu estava realmente apaixonada por Deus e por tudo que Ele estava me fazendo sentir. E nós voltamos a namorar, já com foco diferente, porque esse tempo de pausa foi para Ele também, e Ele colocou Deus também em primeiro lugar. Foi aí que Ele começou a dar o testemunho dEle, nas igrejas, nas instituições. E se essa pausa não tivesse acontecido, nós jamais teríamos largado tudo que nós largamos para poder fazer o que a gente está fazendo hoje. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperaram. Assim como na apresentação ali da orquestra, quando para, a música tem uma pausa, você observa que os músicos, eles estão com os olhos não nos instrumentos parados, eles estão nos olhos do maestro, que continua. O maestro não para de reger, continua ali, passo por passo, tempo por tempo, nota por nota. E é assim que aconteceu e que acontece na nossa vida. Tire os olhos daquilo que está parado, porque para Deus Ele continua regendo a sua música e a minha música, mesmo que a gente não ouça. No tempo certo, se você chamá-lo para reger a sua música, no tempo certo o som vai voltar e essa melodia suave que vai sair de você vai glorificar o nome dEle. Amém?